Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 32, que diz: Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me mostrou algo bem interessante. Jesus nos ensina em quaisquer ambientes. Quando vivemos essa presença grandiosa que nos foi dada, o Senhor nos mostra em detalhes tudo o que quer para nós. Mas aqui, o Senhor quer nos ensinar alguns princípios básicos para andarmos na fé. Ao dizer para os discípulos irem à frente, estava levando-os à obediência, uma maneira de viver experiências sobrenaturais, pois a obediência sempre nos levará a viver o melhor do Senhor. E após ver que obedeceram e que já havia se despedido da multidão, foi orar. Outro princípio básico para mergulharmos no sobrenatural, pois sem a oração não saberemos como ouvir e nos comunicar com o Senhor. Partindo do pressuposto que Jesus estava debaixo dos princípios estabelecidos, por que teve que andar sobre as águas? Para mostrar outro princípio importante, o da perseverança, pois nenhum vento contrário que agite as águas será maior que a sua presença em nossa vida, possa ser o medo que for. Você pode estar hoje como os discípulos e passando mais uma vez por águas agitadas pelo vento. Mas creia, Jesus venceu para você crer e fazer o mesmo. Mas mesmo diante da presença de Jesus, os fortes ventos contrários podem não nos fazer enxergar sua presença, pois ficamos presos em nossas próprias limitações e medos. Somos escravos daquilo que nos domina, ou melhor, dizendo, somos escravos daquilo que nos vence. Naquele barco, o medo estava dominando eles, mas pela palavra de Jesus, Pedro disse: Então mande que eu vá contigo sobre as águas. Pedro foi, andou, deu alguns passos, mas para viver no sobrenatural não podemos tirar os nossos olhos e a nossa fé do Senhor, mesmo em meio aos ventos contrários, porque senão começaremos a afundar, assim como Pedro vivenciou essa experiência. Mas onde Jesus está, sempre haverá uma solução. Creia. E ao ver que Pedro afundava, ele estendeu a sua mão e levantou Pedro e foram ao barco. Mas ao ajudar Pedro, ensinou mais um princípio, que não adianta querer viver no sobrenatural se sua fé não for lançada nesse ambiente de glória, a ponto de dizer a Pedro quão pequena é a sua fé. Mas também afirmou: por que você quis viver nesse nível de relacionamento se você ainda duvida daquilo que eu posso fazer? E ao entrar no barco, o vento cessou. Outro princípio que o Senhor quer nos ensinar é que no meio dos ventos contrários sempre haverá paz se entendermos quem é Jesus. Pois a paz que o Senhor nos dá excede todo o entendimento humano. Não é uma paz de ficar em um lugar vazio, isolado e longe de tudo, mas uma paz que nos faz enxergar, diante dos ventos contrários,
das adversidades, dos problemas, das preocupações e das maiores lutas, que o mais importante é viver com a nossa fé no sobrenatural. Quero concluir dizendo que Jesus nos mostra nesses versículos que não adianta querer fazer as coisas de uma maneira mecânica, mas que para cada dia o Senhor manifestará seu milagre, seu aprendizado, seu caminho, sua verdade e sua vida. Pois, voltamos ao que diz o Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois cada manhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deixa o Senhor te mostrar que sempre haverá uma saída, mesmo que os ventos sejam contrários. Se você crer, até mesmo andará sobre essas dificuldades, como Jesus fez. Este é o dia que o Senhor preparou para você caminhar diante das maiores adversidades e daquilo que estava te afligindo. Creia, o hoje do Senhor fez para você romper em fé, viver o sobrenatural e depender do Espírito Santo. Pois o Senhor já te entregou as ferramentas e te capacitou para a obra. Agora é contigo, faça. E não permita que o medo te paralise e faça você afundar. Que as más notícias, ou todo tipo de levante, ou as condições contrárias sejam maiores do que a promessa ou do que aquilo que o Senhor, Ele falou contigo que faria. Ande nessa fé e manifeste a glória do Senhor onde você estiver. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Nesta hora quero te agradecer, Senhor, por este fôlego de vida, por mais este dia. Mas quero te apresentar cada um dos teus filhos. Quero te apresentar, Senhor, cada uma destas pessoas que está agora ouvindo. Pai, quebre todo jugo, seta, dardo, laço e toda opressão maligna. Agora acrescenta fé. Leva eles agora, ou melhor, leva elas, essas pessoas, a um nível agora de entendimento daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor quer fazer. Despedace, Senhor querido, toda essa resistência que a alma criou diante, Pai, destes absurdos que foram criados em sua mente. Cancele, anule, desfaça, Pai, todo o mal e que a sua glória seja revelada e seja manifesta, que venha o seu reino, que o seu querer e a sua vontade, Senhor, venham e que nada fique, Pai, da maneira que estava antes, tudo seja transformado para louvor da sua glória, que todos vejam e sejam, Pai, ministrados e capacitados por esse amor, que nada impeça o seu querer, Pai, neste dia de hoje. Livra-nos do mal, livra-nos, Pai, da tentação. Faça com que os teus filhos vivenciem tudo aquilo que o Senhor preparou para esse dia. Que não falte, Pai, o pão para eles, que o Senhor dê a abundância necessária e a compreensão daquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles neste dia chamado hoje. Que seja um dia de milagres, que seja um dia de restauração, que o Senhor ressuscite, Pai, sonhos, mas principalmente ressuscite esta fé para eles viverem este sobrenatural e poderem contemplar o seu querer. Somos gratos a Ti. Consagramos este dia, consagramos, Pai, nossas vidas, consagramos os nossos sentidos, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.